vou receber agora a pregadora da noite, pastora Nena. Deus, se for para mim tá bom, mas se for para o Senhor, pode ser mais forte essas palmas, com glória a Deus, com aleluia, porque Ele merece todo louvor e toda adoração. Diga para o seu irmão, se você já tirou os olhos da muralha? Porque depois que Josué tirou os olhos da muralha e olhou para o céu, a segunda coisa que aconteceu foi Jesus descer na terra com uma espada desembainhada e guerrear a peleja de Josué. Se você está nessa festa, já tirou os olhos da muralha, eu quero dizer que Jesus já está diante de você, no poder do nome de Jesus, amém? Agora senta no seu lugar, e olha, eu quero pregar para uma igreja viva, em nome de Jesus, amém? Quem está comigo diga amém. Os próximos 20 minutos, eu vou revelar a terceira e a quarta coisa, que Deus fez acontecer antes da muralha cair. A primeira nós já entendemos, que eu preciso tirar os olhos da muralha, então tira os olhos desse problema. A segunda, Jesus desce na terra. Quando eu tiro os olhos da muralha, eu faço Jesus descer e entrar em meu favor. E a terceira coisa, sabe qual que é a terceira coisa? O texto de Josué vai dizer assim, ó, Josué 5, vai dizer assim, que quando Jesus desceu na frente de Josué, Josué prostou o rosto em terra e o adorou. Terceira coisa, diga para o seu irmão, adoração. Você já teve a oportunidade de adorar hoje? Adoração, porque a adoração precede o milagre. Quando Jesus está na frente de Josué, ele não perde tempo, ele começa a adorar. Jesus, tu és maravilhoso. Jesus, tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus, o Senhor é o dono da minha vida. Jesus, não há outro além de ti na minha vida. Ele começa a adorar porque ele sabe que a adoração precede o milagre. Aqui eu confirmo que Josué era membro do templo dos anjos. Josué era membro do templo dos anjos, sabe por quê? Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque ele entendia dessa mensagem tão poderosa. Então ele ouviu o nosso pastor pregar. Quem ouviu aqui o pastor pregando 7 coisas que Satanás faz, que a igreja deveria fazer? E uma delas era adoração. Porque a adoração precede o milagre. Quando Satanás ele chega diante de Jesus e o adora, porque ele precisava pedir uma coisa para Jesus. Ele precisava pedir que aquela legião de demônios que estava no corpo do gadareno saísse do corpo do gadareno e fosse para os porcos. E Satanás, ele entendia de adoração, porque antes dele cair na terra, ele era Lúcifer, aquele que adorava a Jesus, a Trindade, 24 horas. E ele falou, eu não vou perder tempo, Jesus está aqui, então eu vou adorá-lo. Satanás adora Jesus, porque ele precisava de pedir uma coisa. Então Josué, naquele momento, ele prostra o rosto em terra e adora o Senhor, porque ele precisava pedir a Deus um milagre. Agora eu quero te perguntar, porque até agora você não adorou a Deus desde o momento que você chegou aqui? Você está olhando para um lado, olhando para o outro, olhando o outro irmão adorando. Eu quero dizer, adore, indiferente do que você está vivendo nessa noite. Talvez você entrou aqui com uma muralha intransponível, mas eu quero te dizer, adore, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, adore ao Senhor. É como diz aquele hino, está doendo, louve, está chorando, louve, está sofrendo, louve, não deixe de adorar ao Senhor. Cante o hino de adoração, adore a Ele, adora Ele com salmo. Eu sei que é difícil adorar na dor e na dificuldade, mas o que a Bíblia nos ensina? Que quando eu não sei adorar, não sei orar como convém, o Espírito de Deus intercede por você. Qual é a sua muralha hoje? Adore.
Qual é a sua muralha hoje? Cante um hino de louvor. Qual é a sua muralha hoje? Diga um salmo. É um problema financeiro, é a ausência de paz dentro do seu lar, é uma enfermidade. Diga ao Senhor agora, levanta da sua cadeira e começa a declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu ande, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com cálice, com teu olho o teu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Adore, 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 porque a adoração precede o seu milagre. O seu milagre está chegando no meio da oração, da adoração. Foi exatamente isso que Jó fez. Jó, diante de 10 filhos mortos, uma tragédia, um sofrimento que não tem fim, 10 caixões na frente dele. Jó não tinha palavras para orar, mas ele tinha voz para adorar. E ele começa a declarar assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você pode declarar isso, igreja? A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Adore, adore, igreja. A Ele a glória. É o seu momento de adorar. O seu milagre está chegando. O seu milagre está chegando. O templo dos anjos. Oh, Jesus. A Ele a glória. Agora escuta. É muito fácil. Assenta no seu lugar, por favor. Adorar ao Senhor quando tudo vai bem. É muito fácil. Quando não tem escassez, quando não tem enfermidade, quando não tem problema, quando não tem dificuldade nenhuma, tragédia, é muito fácil adorar a Deus neste momento. Agora você mostra que você é de Deus mesmo, quando você está diante da muralha, e você precisa levar os seus olhos e adorar. Toda vez que eu adoro esse hino, todas as vezes, eu lembro de quantas vezes eu adorei neste altar, sem ter problema nenhum. E era lindo, era fácil, era leve. O ano de 2020, pastor Jerônimo fez cantar todo domingo. Quem lembra aí? Todo domingo, um ano, a gente cantando, adorando ao Senhor com esse hino, maravilhoso. Entramos no ano de 2021 adorando ao Senhor com esse hino, que é o hino de Jó. Linda letra. Mas quando foi no mês de julho, no dia 15 de julho, eu recebi uma ligação, Paraná. A nossa filha Júlia, de 22 anos, estava fazendo uma viagem nas serras lá gaúcha, e um caminhão fechou a moto dela, e ela teve um acidente fatal. A notícia no telefone era que ela estava grave. Nós movimentamos para chegar no Paraná o mais rápido possível, porque não daria outra notícia a não ser pessoalmente. Eu e o pastor Jerônimo fomos adorando, a gente não falou em problema, em tragédia, a gente só confiava que Deus era um Deus de milagre. Nós chegamos lá ainda de madrugada, era mais que meia-noite do dia 16, e recebemos a notícia que a nossa filha tinha ido a óbito. Uma tragédia, uma dor imensurável, eu não consigo explicar o tamanho dessa dor.
E ali naquele dia, naquela sexta-feira, no dia 16, a gente ficou para resolver problemas de documentação para trazer o corpo para Belo Horizonte. Pegamos um avião no sábado, dia 17, cedinho, e viemos e paramos direto no cemitério. Centenas de pessoas olhando para a gente. Na época, poderia ter milhares de pessoas lá, porque ela era muito famosa, influente nas redes sociais, mas o cemitério pediu para bloquear, por causa que era final de pandemia e não podia muita aglomeração. E ali estava eu, Jerônimo, meu pai, minha mãe e a minha família, diante de uma tragédia que não tinha solução. Aparentemente não tinha solução ali. Ela foi para o céu, decisão de Deus. E ali, Deus me tomou de uma forma, porque eu já conhecia esse terceiro milagre da adoração. Deus me tomou de uma forma que eu nunca nem ouvi alguém falar sobre isso, que fez o ofício fúnebre do próprio filho. E Deus me tomou para começar a falar de vida diante da morte, falar de alegria diante da tristeza, falar de eternidade diante do fim. E naquele momento, a minha adoração ao Senhor ganhou 15 almas para Jesus. 15 almas se renderam a Deus. 15 almas tiveram as suas vidas transformadas. 15 almas foram transformando os seus lares. 15 almas se renderam para o Senhor, para a glória dEle. Eu tirei os olhos do meu sofrimento e olhei para a cruz. Eu olhei para Jesus, anulando a minha dor. Adoração não é só cantar um hino de louvor, meu irmão. Adoração é fazer a vontade de Deus. E eu falei desse hino agora, porque depois de Deus me usar para ganhar 15 almas para Ele, se você procurar sobre essa matéria que tem no Google, sobre a morte de Júlia, você vai me ver, eu, Jerônimo, a minha família, diante do cortejo, e eu cantando: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Eu adorei Jesus no meio da tragédia, no meio do sofrimento, e naquela hora eu tenho certeza que Ele olhou do céu e falou: eu renovo a força dessa mãe, a partir de hoje haverá uma força nela, que não vem dela, mas vem de mim. O maior milagre não era minha filha ressuscitar, mas era eu ressuscitar todos os dias. A adoração precede o milagre. E Josué entendeu isso quando ele foi diante de Jesus. Porque, meu irmão, quando você adora no meio do sofrimento, você move os céus em seu favor. Você mexe com Deus do seu sublime trono, e Ele fala: eu preciso descer, eu preciso liberar o milagre dessa pessoa, porque o maior interessado de você olhar para a muralha é Satanás, é o seu inimigo. No dia 18, num domingo, menos que 24 horas de sepultar a minha filha, sabe aonde que eu estava? Em cima desse altar. Em cima desse altar, e 42 milhões de pessoas nas minhas redes sociais me olhando para ver o que eu ia fazer no meio da muralha, no meio da tragédia, no meio do sofrimento. Eu estou aqui nesse altar hoje para te dizer: levanta, para de olhar para essa muralha, para de olhar para o seu sofrimento. Para cada tragédia Deus tem um milagre, para cada problema Deus tem uma solução. Sacode a poeira, dá a volta por cima, olha para Jesus, porque o maior interessado de ver você sofrendo é o diabo.
Ele odeia te ver sofrendo, mas de pé. É o que eu sempre digo, assenta por favor. Confunda o inimigo. Confunda o inimigo. Você está passando por luta? Para de ir na sua rede social vomitar sua dor, sua tragédia. Para de ficar mandando no grupo da família indireta. Para de ficar falando da sua tragédia para todo mundo. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Para de fazer isso. Todo mundo está cansado de ouvir da sua tragédia. Fala de vitória. Fala de propósito. Fala de vida. Aprenda a adorar no meio da tragédia. Aqui você está vendo uma mulher que sabe falar disso com propriedade. Eu já enfrentei muitas muralhas, mas a muralha da morte da minha filha Júlia era para destruir o meu ministério, porque a tragédia ela vem para te rebaixar ou para te promover, e a decisão está nas suas mãos. Não depende de pastor, não depende de nada, a não ser da sua decisão. Eu decido caminhar. Quantas vezes nós viemos para esse altar num pó, quantas vezes nós viemos sem ânimo nenhum de vida, mas nós viemos aqui na ponta desse altar e falamos de vida estando morto, falamos de alegria estando triste, falamos de alegria estando triste. Confunda o inimigo. Levanta a sua cabeça, ergue a sua cabeça. Você tem aprendido isso? Olha para o céu, porque é de lá que vem o teu socorro. Veja só, mais um homem nos ensinando na Bíblia. Tem vários homens na Bíblia nos ensinando sobre isso. Adore no momento da sua tragédia, no momento da sua dor, no momento da sua muralha. Quando Josué adora Jesus e não toca no problema, ele está dizendo aquele ditado antigo que a gente ouve falar. Ele não chega diante de Jesus falando do tamanho do problema dele, mas ele chega diante do problema falando do tamanho do Deus dele. Ele não toca na muralha. E ele ali falando: Senhor, Tu és maravilhoso, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, é o Senhor dos exércitos. Naquele momento, Jesus, olhando para Josué, aquela atitude dele, ele fala: Josué, até agora, desde a hora que eu pisei aqui na terra, você não me falou dessa muralha, você não me falou da força do inimigo, você não me falou do rei que quer te destruir, você não falou nada além de me adorar. Por causa disso, Josué, por causa que você me adorou, Josué, eu estou entregando o inimigo nas suas mãos. Não é você que está na mão do seu inimigo, mas o inimigo está nas suas mãos. Josué, eu entrego o rei de Jericó nas suas mãos. Josué, eu entrego o exército de Jericó nas suas mãos. Josué, eu entrego Jericó nas suas mãos. Josué, eu entrego a muralha nas suas mãos. Ei, se você ainda não entendeu, eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Para mim terminar, eu não sei qual é a sua muralha, mas você sabe desde a hora que você entrou aqui. Talvez é um desemprego, talvez é uma enfermidade, é um problema em família. Eu quero te dizer, a sua adoração hoje está entregando esse problema nas suas mãos. Você não está mais na mão desse problema, mas esse problema está nas suas mãos. Agora, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Então adore a Ele, se entregue a Ele essa adoração. Levanta as suas mãos lá no alto e adore a Ele. Eu não sei o que Ele viu em mim. Nós te adoramos, ó Pai. Não entendo por que me oh, Jesus. Vamos lá, igreja. Eu não sou o que devia. Mesmo assim Ele te abraçou.
mesmo assim Ele me abraçou. Vamos na igreja. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. Eu sou falho, Ele é Levanta as mãos. Tô todo arrepiado. O que eu deveria era morrer, mas Ele te promete o céu, mas Ele me prometeu Levanta as mãos. o céu. Forte, igreja. Adore!